Olá, bem-vinda ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 23 de junho de 2024, Daniel, capítulo 5. Certa noite, o rei Belzazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamasse os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belzazar disse: aquele que lê o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais, e o seu rosto ficou mais pálido ainda. E nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. Então a rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Não se assuste nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, este homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs este homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, este homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza, ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel, e ele explicará o que está escrito na parede. Levará Daniel até o pres- a pres- Levaram Daniel até a presença do rei, e este perguntou: você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos, que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede.
e me explicasse o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação, mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: O Senhor pode ficar com os seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. O rei, ó rei, o Deus Altíssimo, deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso no meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo dominava todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, o rei Belzazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. E por isso que ele mandou esta mensagem: escrever na parede estas palavras. E é por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Belzazar mandou que vestisse Daniel com roupas de púrpura, pusesse uma corrente de ouro no pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belzazar, o rei da Babilônia, foi morto, e Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Daniel capítulo 6. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las.
a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como, como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel e de seu mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: Que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos, somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, esta pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, o rei dê a ordem e assim a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, esta ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graça ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: Ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se faça pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões, não é verdade? O rei respondeu: É verdade. E a ordem deve ser obedecida de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: Mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: O Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação,
o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã, cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel, todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Daniel, capítulo 7. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belzazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, trazendo visões à sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o que viu, e aqui está a sua visão. No meu sonho, vi uma grande tempestade no mar, os ventos soprando de todos os lados. 4 grandes animais, todos diferentes, saíam de dentro do mar. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Eu continuei a olhar para ele e vi que as asas foram arrancadas. Ele não podia mais voar, mas se levantou como um homem e ganhou uma mente humana. O segundo animal parecia um urso com uma das patas levantada, pronto para atacar. Na sua boca havia 3 costelas e eu ouvi uma voz dizendo ao animal: Levante-se, mate, coma o quanto puder. O terceiro desses animais estranhos parecia um leopardo, mas tinha 4 asas como as de aves nas costas. Além disso, tinha 4 cabeças, e esse animal recebeu um grande poder sobre o mundo. Enquanto continuava a sonhar, à noite, um quarto animal apareceu saindo de dentro do mar, muito forte, terrível e assustador. Este animal tinha dentes de ferro. Antes de comer alguma coisa, rasgava-a em pedaços com os dentes. O que ele não comia, pisava e esmagava com os pés. Ele era muito mais feroz que os outros 3 animais e tinha 10 chifres.
Comecei a prestar atenção nos chifres e, de repente, apareceu outro pequeno chifre entre eles. 3 chifres foram arrancados para dar lugar ao pequeno, que tinha olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Continuei a olhar e vi uns tronos sendo colocados. Num deles assentou-se um ancião, aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve e o seu cabelo era branco como a lã. Ele estava sentado num trono de fogo que se movia sobre rodas, também feitas de fogo. Defronte dele nascia e corria um rio de fogo. Milhares de anjos o servia e milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal do julgamento foi instalado e os livros foram abertos. Continuei olhando e vi que o quarto animal, tão violento cujo chifre pequeno falava palavras arrogantes, foi morto e o seu corpo foi entregue para ser queimado. Quanto aos outros 3 animais, eles perderam seus reinos, mas puderam continuar vivos por mais algum tempo. Depois disso, em uma visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem chegar vindo no meio das nuvens do céu. Aproximou-se do ancião e foi apresentado a ele. Ele recebeu autoridade, glória e poder para dominar todas as nações do mundo. Todos os homens de todos os povos, nações e raças deviam obedecer-lhe. O poder que ele recebeu é eterno, nunca terminará. O seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei muito confuso e perturbado com o que vi. Por isso, me aproximei de um dos que estavam perto do trono e perguntei o que significava tudo aquilo que eu tinha visto. Então ele me explicou. Esses 4 grandes animais representam 4 reis que vão dominar a terra. Mas perto do fim dos tempos, os santos do Deus Altíssimo vão dominar todos os reinos do mundo para sempre e eternamente. Então eu queria saber acerca daquele quarto animal feroz e violento, que tinha dentes de ferro e unhas de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Perguntei também sobre aqueles 10 chifres. Além disso, quis saber sobre o pequeno chifre que apareceu depois e destruiu 3 dos 10. O chifre que tinha olhos e falava com muita arrogância, que parecia ser mais forte que os outros 10. Enquanto eu olhava, vi aquele pequeno chifre lutar contra os santos e os vencia. Até que o ancião instalou o seu tribunal e fez justiça aos olhos do Deus Altíssimo, dando a eles o governo de toda a terra. Então ele me respondeu: o quarto animal é o quarto reino que dominará a terra. Ele será muito mais violento que os outros. Vai devorar a terra inteira, destruindo tudo o que estiver em seu caminho. Os 10 chifres desses animal são 10 reis que vão aparecer desse império. Então vai entrar em cena um outro rei, ainda mais cruel que os outros 10. Ele vai destruir 3 dos 10 reis. Vai desafiar o Deus Altíssimo e maltratar os seus santos com perseguições e tentará mudar todas as leis, os costumes dos povos
e os padrões morais. Durante 3 anos e meio, fará o que bem entender com o povo de Deus. Mas o tribunal o julgará, vai tirar desse rei todo o seu poder para acabar com ele de uma vez por todas. Então, todas as nações da terra, com todas as suas riquezas e glória, serão dadas aos santos, o povo de Deus Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os reis e povos o servirão. E assim terminou a minha missão. Eu, Daniel, fiquei muito perturbado, pálido de medo, mas não contei a ninguém o que tinha visto. Daniel, capítulo 8. No terceiro ano do reino de Belzazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulai, em Susan, uma cidade cercada de muralhas que fica na província de Elão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro que eu tinha visto perto do rio e o atacou com toda a força. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas. E ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado. Em lugar dele nasceram 4 chifres compridos que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra algumas delas e as pisou. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a este comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Depois ouvi 2 anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragando o templo e derrotando o exército do céu? E ouvi a resposta: tudo isto vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs, e durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Eu estava procurando entender o que tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a este homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim e
e isso me deixou muito assustada. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão. E ele disse: Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão. Mas ele me perguntou, mas ele me pegou, me pôs de pé e disse: Eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois esta visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode e o rei da Grécia e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado o representa os 4 reinos em que o país será dividido, mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruição terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Fará o que quiser e prosperará sempre. Prosperará sempre. Com a sua presença, ele enganará a todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana. E Gabriel terminou assim: Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la.